partir de que fomos criados, né? Então, assim, a palavra ela nos dá essa base, como fomos criados e em que base nós fomos criados, né? Nós sabemos que nós fomos feitos por Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é um ser que ele vem da Trindade, né? Ele é Deus, ele é Pai e ele é Espírito Santo. Minto, corrigindo. Ele é Deus, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Então, ele é um ser que ele é em três. E nós não somos diferentes disso, nós somos um ser tripartido. E a palavra, ela vem para nos mostrar isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, confirma para nós que nós somos feitos de alma, espírito e corpo. Assim como também lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 24, quando Deus começa a fazer toda a criatura, quando chega no versículo 26, ele fala: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Lá no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, que é o espírito. E o homem foi feito alma vivente, alma. Então, nós podemos ter na palavra de Deus a certeza que somos ser que tem dentro de nós corpo, alma e espírito. Então, podemos assim falar que nós somos seres tripartidos, né? Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita dentro de um corpo. Então, por que nós precisamos saber disso? Porque nós precisamos saber qual é o propósito de Deus na criação do homem, na nossa criação, e entender um pouco de nós, entender um pouco da nossa natureza, entender um pouco mais de como Deus, ele nos fez e por que nós passamos por coisas na nossa vida e como nós vamos saber identificar essas coisas que acontecem na nossa vida. Então, nós somos corpo, alma e espíritos totalmente ligados em Deus. Nós chamamos de 3 em 1, né? Então, para que nós consigamos viver uma vida plena e cheia de realizações, é preciso que a nossa vida esteja em equilíbrio. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, ele precisa estar em equilíbrio. Então, o espírito, ele tem uma função, a alma, ela tem uma função e o corpo, ele tem uma função. E é necessário que esses 3 estejam em equilíbrio. Então, também todos os dias nós precisamos nos alimentar. Precisamos alimentar o nosso corpo, precisamos alimentar o nosso espírito e precisamos alimentar a nossa alma. Então, quando nós alimentamos o nosso corpo, nós vamos tendo saúde no nosso corpo. Quando nós vamos alimentando o nosso espírito, nós vamos tendo saúde espiritual. E quando nós vamos alimentando a nossa carne, a nossa alma, nós vamos alimentando a nossa alma, tendo saúde na nossa alma, né? Então, através de alimentar o nosso espírito, nós também vamos entendendo e compreendendo um pouco mais da nossa alma. Só através do espírito que nós conseguimos compreender um pouco do que acontece na nossa alma, porque basicamente nós somos alma.
Basicamente, nós somos compostos de alma. E a alma, ela está alinhada ao Espírito de Deus que habita em nós. Então, nós temos um espírito humano, nós temos uma alma, nós temos um corpo, e existe um Deus que ele está em espírito ligado ao nosso espírito. Então, aonde estão as nossas emoções, desejos, né? A alma, ela é algo aonde está contido muita coisa que a gente às vezes não entende, porque às vezes a gente não sabe quais são me fugiu a palavra agora, nós não sabemos às vezes saber para que serve o espírito, para que serve a alma, para que serve o nosso corpo, né? Então nós vamos falar um pouco sobre o espírito humano. O espírito humano, ele é um ponto de contato de Deus, né? Através do nosso espírito humano que nós temos a consciência de Deus e me perceber Deus no espírito. Então, basicamente, quando a gente fala de espírito, a gente se conecta a Deus e Deus se conecta a nós através do espírito. Então, o Espírito Santo, ele se conecta a nós através do nosso espírito humano. Então, a necessidade de nós alimentarmos o nosso espírito. Nosso espírito, ele sempre tem que estar sendo alimentado. Como eu alimento o meu espírito? Eu alimento o meu espírito através de oração, de jejum e de leitura da palavra. Esses são os alimentos que são necessários para alimentar o meu espírito. Porque o espírito, ele sempre está pronto. Então, eu tenho que estar sempre pronta para ouvir aquilo que Deus ele tem para falar comigo. Então, nós já conseguimos entender o que é um pouco do espírito. A alma é tudo o que o homem é. A alma é a personalidade, a alma é o ego, a alma é o mundo dos pensamentos e sentimentos e decisões. A alma está entre o espírito e o corpo, né? E ela pertence aos dois. A alma, ela pertence tanto ao corpo quanto ao espírito. Está ligada ao mundo espiritual através do corpo e através da alma temos consciência de mim mesmo. Então, eu consigo olhar para dentro de mim e ver em mim uma alma. Essa alma é onde está contido aquilo que eu sou. A minha personalidade, o meu ego, os meus pensamentos, os meus sentimentos. E a pergunta que eu faço hoje, nessa tarde, para você é: como que você se encontra hoje? Essa é uma pergunta que vai trazer para você uma análise de como você está, e você vai entender que através da resposta que você vai me dar, essa resposta ela vem da sua alma. É onde está contido os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, tudo ali. Então, a alma, ela é algo que ela tem dentro de si muitas coisas. E é necessário nós podermos entender a nossa alma, nos entender como seres humanos, nos entender qual é a função da alma. Então, muitas das vezes, nós aceitamos a Jesus na nossa vida, e aceitar a Jesus não está ligado ao espírito. Aceitar a Jesus está ligado à nossa alma, porque aceitar a Jesus está ligado a uma decisão. Eu decidi aceitar a Jesus na minha vida. Então, essa foi uma decisão feita pela minha alma, aonde o Espírito Santo de Deus, que é aquele que se conecta com o meu espírito humano, me convence que eu preciso aceitar a Jesus na minha vida. Mas a decisão de aceitar a Jesus é pela minha alma. É onde estão as minhas emoções e decisões. Então, muitas das vezes, a gente, como servos do Senhor, a gente não consegue saber separar o que é espiritual, do que é alma e do que é corpo. Desses três, o mais fácil de saber separar é o corpo.
porque nós estamos aqui e nós conseguimos ver. O nosso corpo ele é a forma visível com qual eu me relaciono com as pessoas, com o meu mundo exterior, e isso está ligado, como exemplo, os 5 sentidos, né? Fala, audição, visão, olfato, tato. Essa é o nosso corpo. Então é muito mais fácil eu saber lidar e entender o meu corpo, porque eu tô vendo, é visível. Então, assim, a alma é algo que você não vê, a alma é algo que você sente. Então, assim, dentro da nossa alma, existem muitas coisas que precisam ser tratadas, muitas coisas precisam ser curadas, muitas coisas precisam ser trago à luz através de Jesus, para que você consiga entender e sim entender um pouco mais, porque nós não somos obras nossas, nós somos obras de Deus. Então, só quem conhece essa obra por completo é Deus. Só Ele conhece verdadeiramente quem somos no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, porque Ele que conhece a intenção do coração do homem. Então, a alma, ela é algo que tem que ser trabalhado. Eu não tenho como dizer hoje, aceitei a Jesus na minha vida e tá tudo bem. Agora vai ficar tudo bem, entendeu? Agora vai ficar tudo a mil maravilhas. Não. Você tomou uma decisão de aceitar a Jesus na sua vida, mas agora você vai entrar num processo com a sua alma. Você vai entrar num processo com aquilo que você sobre aquilo que foi construído. Entendeu? Em você o que foi construído foi a sua personalidade, o seu ego, tudo aquilo que você tem como o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado, aquilo que você construiu. Então, quando você aceita Jesus, você vai agora, a partir de agora, entrar num processo de conhecimento da sua alma. Aonde estão as suas emoções? Então, as nossas emoções, ela é um lugar muito difícil de se compreender. Até mesmo a gente não se compreende em determinadas coisas na nossa vida. Quando tomamos algumas atitudes, quando a gente acredita que está fazendo algo que é correto e muitas das vezes não é. Então, assim, é muito complicado nós mesmos, nos entender. Então, só quem vai nos ajudar nesse processo de entender a nossa alma é o Espírito Santo. É Deus que vai fazer isso através do nosso espírito humano, mas para que nós possamos entender a nossa alma, é necessário que nosso espírito esteja fortalecido. Então, como eu vou fortalecer o meu espírito? Eu tenho que orar a Deus, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que ler a palavra, porque Deus fala comigo e se revela comigo através da palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu tenho que jejuar. São as 3 armas espirituais que Deus deixou para nós, para alimentar o nosso espiritual. Porque o nosso espiritual ele vai estar sempre falando conosco. Porque Deus ele vai estar sempre se comunicando conosco através do nosso espírito. Então, muitas das vezes, quando nós estamos passando por momentos na nossa vida de sentimento, estamos tristes, abatidos, estamos passando por vários momentos na nossa vida, às vezes, que não é o momento de tomarmos decisão mediante aquele momento que estamos vivendo. Porque às vezes a nossa alma, ela está adoecida. A nossa alma está precisando ser curada. Então, eu entendo às vezes que tem decisões na minha vida que eu preciso tomar. Não adianta eu ficar achando que algo vai acontecer sobrenatural que vai fazer com que, não, agora eu vou tomar uma decisão. Não, não, eu preciso estar bem para me tomar a decisão. Não, é a sua razão. Então, você precisa alimentar o seu espírito todos os dias para que o Espírito de Deus se comunique contigo através do espiritual, para que você consiga compreender o que está acontecendo no seu carnal. Então, a gente sabe que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina que existe uma luta
todos os dias entre a carne e o espírito. E nessa luta, quem vence é quem está sendo mais alimentado. Então, quando eu alimento mais as coisas da minha carne, a minha carne ela vai prevalecer. E quando eu alimento mais as coisas do espírito, o espírito ele vai prevalecer. E sendo assim, o espírito sendo prevalecido, eu vou estar sempre entendendo o que está acontecendo na minha alma, nas minhas razões, nas minhas emoções. Então, existem várias áreas da alma, né? A mente, que é a sede da alma, que é o intelecto, que é os pensamentos, é os raciocínios e a memória. Existe a área que é a área da vontade, que é a área dos instrumentos para expressar nossos sentimentos, gosto, simpatia, alegrias, tristeza, amor, ódio e etc. Então, nós podemos, às vezes, agora fazer uma análise. Será que o que eu estou vivendo agora é algo da minha vontade? Porque muitas das vezes a gente já ouviu falar isso. Eu não posso viver para fazer a minha vontade, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então, quais são as minhas vontades? Gosto, simpatia, alegria, tristeza, amor, ódio. Então, eu tenho que saber o que eu estou sentindo naquele momento ali, para saber se eu estou tomando uma decisão mediante a vontade de Deus ou a minha vontade. Amém? Então, assim, esse é um tema que abrange muita coisa. Muita coisa. Então, assim, o corpo, ele é a forma visível, a gente sabe que a palavra de Deus diz que do pó nós viemos e para o pó nós vamos retornar. Então, existe um tempo de validade para a nossa carne, para o nosso corpo. Então, muitas das vezes é necessário que também nós cuidar do nosso corpo para que a gente possa viver mais dias. E ainda existe uma questão, quando a nossa alma ela está adoecida, dependendo do grau de adoecimento que essa alma está, começa a refletir no nosso corpo. Então, o nosso corpo ele começa a passar por situações de dores, de doenças, através de coisas que às vezes a gente acha que é do nosso físico, mas às vezes não é do nosso físico, está relacionado ao nosso emocional, à nossa alma. Então, para andar com Deus, nós precisamos viver esse processo de cura. Então, hoje eu te encorajo que você não venha desistir do seu processo de cura. Porque você às vezes pode estar em dúvida acerca de, poxa, eu aceitei a Jesus tanto tempo na minha vida e as coisas da minha vida não mudam. Mas não é tão fácil, não é tão rápido. Você tomou uma decisão de aceitar a Jesus. Então agora você entrou num processo de cura para sua alma. Então a alma ela é a parte mais sensível de nós, porque vai ter coisas em nós que precisa ser mudada. Vai ter coisas em nós que foram construídas a passar do tempo e essas coisas precisam ser mudadas porque foram construídas de forma errônea. Então, assim, nós estamos em constantes mudanças, mas todos os dias nós temos que alimentar o nosso espírito para que nós possamos todo dia entender o que está acontecendo nas nossas emoções, nas nossas vontades, para que nós possamos saber se nós temos feito a vontade de Deus ou a nossa vontade e de que maneira eu tenho alimentado esse meu espírito. Eu tenho alimentado ele de forma constante, eu tenho alimentado ele de forma correta, porque às vezes a gente vive sem saber muito bem, muitas vezes sem saber para onde ir, para onde está indo, e é necessário que a gente tenha essa visão de saber dividir, separar as coisas, saber cada coisa é cada coisa está no seu lugar. Então hoje eu falo para você que você está num processo de cura da sua alma. Dentro da sua alma estão seus traumas, dentro da sua alma estão suas dores, dentro da sua alma está contida várias coisas que você passou no decorrer da sua vida. E eu falo muito sobre isso, que cada um sabe a dor que passa dentro de si. Nenhum ser humano é capaz de julgar a dor de alguém, porque ele só julga a dor de alguém sem que ele nunca tenha passado pelaquela dor. Então, assim, é muito difícil
as dores que cada pessoa passa, porque só cada um sabe o que passa dentro de si. Então, nós não temos o poder de julgar a qualquer pessoa, porque nós não sabemos as dores que elas carregam. E muitas pessoas carregam dores sozinhas. Muitas pessoas não compartilham as suas dores, porque às vezes são dores que aparentemente ao mundo externo pode trazer escândalo. Muitas das vezes são coisas que fizeram a você, muitas coisas são coisas que foram muito doloridas e você não soube lidar com aquelas coisas que aconteceu com você em qual tempo da sua vida, que eu não sei qual é. Por isso que a palavra do Senhor, ela sempre fala pra gente que a gente não pode julgar, porque na realidade a gente nunca sabe a dor que o outro passa. Então, cada ser humano, ele carrega dentro de si uma alma, e essa alma, ela pode estar adoecida a tal ponto de que isso reflete nas atitudes. Todo o nosso interior, toda a condição da nossa alma reflete nas nossas atitudes. Então, às vezes, vemos pessoas tomar atitudes nas suas vidas que a gente fala assim, poxa, fulano é mau caráter, ou fulano é assim, ou assado, mas não é. Às vezes são dores que não foram tratadas, dores que não foram curadas, e essas pessoas não sabem como fazer, não sabem como lidar, e continuam vivendo numa montanha russa, sem saber o verdadeiro motivo de todas as coisas, né? Eu falo que a gente, como servo do Senhor, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, para nós, um alerta: alimente o seu espírito, para que a sua carne ela morra de fome. A gente tem que alimentar o nosso espírito para que a nossa carne ela morra de fome. Porque a cada dia que o nosso espírito é alimentado, ele é fortificado, e aí Deus ele vai falando a nós todas as coisas que precisam ser tratadas e ser curadas no nosso interior. Então, nós estamos num processo a cada dia na nossa caminhada. E a palavra que eu tenho para a sua vida hoje é: não desanime. Eu não sei em que estágio da sua vida você está vivendo hoje. Eu não sei se você está paralisado. Eu não sei se você está triste, se você está abatido. Eu não sei como está a sua alma hoje. Só você pode fazer essa pergunta para você mesmo. E você mesmo vai ter essa resposta. Como eu estou? Como está a minha alma? Muitas das vezes a nossa alma está abatida, está cansada. E isso faz parte. Porque muitas das vezes nós questionamos como os servos do Senhor. Ah, por que eu estou abatida? Por que eu estou triste? Por que eu estou isso? Por que eu estou aquilo? Faz parte. Você está num processo de cura. E vai ter um momento em qual Deus vai entrar e vai haver a cura total de todas as dores. De tudo aquilo que está dentro da sua alma que precisa ser curado. Então, hoje você já aprendeu a distinguir o que é espírito, o que é alma, o que é corpo. Então, a partir de hoje, você vai entender que você está num processo de cura. Então, cada dia mais você precisa alimentar o teu espírito para que o teu espírito venha ser alimentado e fortificado, para que a sua alma ela venha ser curada de todas as dores, traumas, emoções, tudo aquilo que perturba. Então, tem muitas pessoas que hoje estão passando por vários processos, pessoas passando por doenças psicomáticas, são pessoas que estão passando por depressão, tem pessoas que estão passando por ansiedade, tem pessoas que estão passando por crise do pânico, tem pessoas que estão passando por vários processos na alma. Então, nós como servos do Senhor, nós precisamos entender e a ter a compaixão e a empatia pelo nosso próximo. Não é porque você nunca sentiu a dor da pessoa que você não tenha que ter empatia por ele. Se aproxime, tente conversar, tente saber mais sobre essa pessoa, como ela está. Porque todos nós precisamos um dos outros. Nós estamos nesta terra com um propósito.
E o propósito é nós ganharmos almas para Jesus, para o reino. Mas para que eu possa ganhar alma, é preciso eu entender o meu processo. É preciso eu entender que eu estou num processo e eu começo a me entender. Então, quando eu começo a entender o que se passa dentro de mim, eu consigo ter empatia e eu consigo ter compaixão pelo meu próximo.